Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Aluan e nós estamos estudando as lições do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando a terceira epístola de João, um livro com apenas 15 versículos, que vai nos servir de apoio para 14 lições abençoadas. O comentarista da lição é o pastor Alex de Melo Cardoso. Nós, ao longo desta semana, estamos nos preparando para a lição de número 2, que tem por título: O verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. Eu lembro os irmãos que esses vídeos de estudos devocionais são orientados pela leitura complementar, que é uma atividade prevista nas lições da revista da editora Betel. Deus tem colocado no meu coração de diariamente fazer um pequeno comentário acerca da lição. Isso nos orienta o estudo diário da lição que será ministrada no domingo. O texto bíblico orientado pela leitura complementar para estudo devocional de hoje está na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, que diz assim: Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Ao longo desta semana, nós estudamos diversos aspectos acerca do serviço cristão. O nosso ponto de partida, não poderia ser outro, foi o próprio Cristo. No texto de referência, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai narrar o sofrimento de Cristo, que é o nosso maior exemplo de serviço cristão. Com base em Cristo, nós vimos que é necessário o atributo da humildade no serviço cristão. Um discípulo de Cristo, para servir, precisa ter humilde. Nós não podemos perder de vista, ao longo desta semana e também ao longo de todo o trimestre, que tudo que nós estamos estudando é com base na terceira epístola de João. Dessa forma, quando nós olhamos para a terceira epístola de João, nós identificamos que tudo isso está sendo extraído de Gaio, Demétrio e Diótrefes. Nós vemos que Diótrefes, ele foi um homem orgulhoso. Quando ele rejeita a autoridade de seu pastor, o apóstolo João, e liderava com opressão, ele estava sendo orgulhoso e soberbo, individualista. A partir daí, o próprio comentarista cria uma expressão que transmite essa ideia, que ele chama de síndrome de Diótrefe. Podemos chamar também, como ele diz no seu livro, que é o comentário da terceira epístola de João, diotrefismo, que é uma espécie de padrão de comportamento que é muito visto nas igrejas nos dias de hoje. Discípulos, quer seja líderes ou não, que são arrogantes, orgulhosos e soberbos. Nada se parece com o próprio Cristo, que se esvaziou para nos dar a vida. E quando nós olhamos para Gaio e Demétrios, nós vemos um discípulo de Cristo com base no testemunho que chega até o apóstolo João. Nós mencionamos o texto áureo, que diz: Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estrangeiros. Enquanto Diótrefes estava tão preocupado com o seu orgulho e a sua soberba, Gaio estava preocupado em se gastar, em se doar para servir a comunidade, quer seja da sua igreja, quer ser da comunidade onde estava a sua igreja, mostrando para nós que um verdadeiro discípulo de Cristo precisa servir. Quando nós olhamos para o texto da leitura complementar, se formos fazer a leitura a partir do verso 7 para termos uma leitura mais ampla, nós vemos assim:
O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. É interessante que o próprio apóstolo Pedro, no seu discurso após a descida do Espírito Santo no Pentecoste, ele vai citar o profeta Joel, que profetizou esse grande avivamento. Joel, quando profetizava sobre a descida do Espírito Santo, ele coloca esse evento ocorrendo nos últimos dias. Então, desde a descida do Espírito Santo, a igreja entra nos últimos dias na face da terra. Ou seja, a previsão escatológica de preparação para a vinda de Cristo, ela se exaure com a descida do Espírito Santo em Pentecoste. A partir daquele momento, Cristo já poderia voltar a qualquer momento. Ei, querido, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que Cristo está às portas. Breve ele vem. O próprio Senhor Jesus, no seu sermão escatológico, ele menciona alguns eventos que ocorreriam nos últimos dias. E esses eventos já ocorreram. É nesse contexto que o apóstolo Pedro, no texto que nós acabamos de ler, dá um certo tom de urgência e de vigilância, aguardando a Cristo. Então ele diz: portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. O que o texto bíblico está nos orientando, e mais do que isso, nos exortando, é que a vinda de Cristo está tão breve, desde o tempo dele, que nós não podemos simplesmente aguardar, mas devemos ser criteriosos e sóbrios e aguardar em oração. No verso 8 ele diz: acima de tudo, porém, tenham muito amor um para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Tenhamos calma nesse momento, porque é muita informação. É interessante que agora ele vai falar que nesses últimos dias nós precisamos servir uns aos outros. E de que maneira? Através da oração e através do exercício da multiforme graça de Deus. Percebam que no momento em que o apóstolo Pedro vai demonstrar uma certa urgência no fim de todas as coisas, ele vai evidenciar, a partir do verso 8, a necessidade da prestação do serviço cristão, ou da ajuda mútua, ou da preocupação com os mais necessitados. Queridos, se nós olharmos para o Antigo Testamento, no livro do Êxodo, no capítulo 22, a partir do verso 21, nós vemos que Moisés vai elencar um grupo de vulneráveis, que inclui a viúva, o órfão, o pobre e o estrangeiro. Vulnerável são pessoas que carecem de algum tipo de cuidado especial, possuem fragilidades. Perceba que Deus, ao olhar as pessoas que pelas circunstâncias adversas da vida foram acometidas de algum tipo de dificuldade, ele vai olhar com um olhar misericordioso e vai exigir do seu povo, ainda no Antigo Testamento, que exercesse o cuidado, o serviço de acolhimento dessas pessoas. Nós vamos ver Deus usando seus santos profetas para reivindicar esse cuidado a esse grupo de vulneráveis em outros momentos nas Sagradas Escrituras. No trimestre passado, nós estudamos o livro dos profetas menores e vemos que, vez ou outra, Deus usava os seus santos profetas para mencionar que o seu povo estava negligenciando o cuidado com essas pessoas. Já no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do 35, diz assim, verso 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória,
e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, as ovelhas: vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, como te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Aleluia, queridos! Toda vez que nós fazemos aqueles que necessitam, estamos fazendo para Deus. Isso implica dizer que um verdadeiro discípulo de Cristo serve a Deus quando ele serve aos seus pequeninos. Perceba que Jesus, no texto que nós lemos, ele vai retomar o cuidado aos necessitados, da mesma maneira que no Antigo Testamento. Deus guarda aos mais necessitados para que haja um certo equilíbrio social. Amados, Deus nos chamou para ovelhas e não para bode. No mesmo texto que nós lemos, nós vemos que o inferno e o tormento não foi preparado para os seus filhos, mas para Satanás e os anjos caídos. Mas o céu de glória foi preparado para aqueles que os servem. Queridos, Deus te chamou para habitar na eternidade com Ele, e não no lugar de tormento. E também nos chamou para servir. Dentro da ideia do discipulado, percebam que Jesus continua fazendo a obra redentora, mas agora através dos seus discípulos. Eu lembro, os irmãos, que o pecado, ele deturpou o homem integralmente. E a obra redentora de Deus, através de Jesus Cristo, visa a restauração de todas essas coisas. E Deus conta com a minha vida e com a sua vida para alcançar essas pessoas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 4, quando João Batista, encarcerado, ouve falar dos feitos de Jesus, ele pede para que alguém vá ter com Jesus. Diz assim a palavra de Deus: e Jesus, respondendo, disse-lhes, aos enviados de João Batista: ide e anunciai a João as coisas que ouvistes e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Ei, querido, a prestação do serviço cristão inclui o cuidado aos necessitados com o alimento, o cuidado com o enfermo, com a viúva, com o órfão, com o encarcerado, com o estrangeiro, mas também
e levar a palavra a todas essas pessoas, porque a obra redentora de Cristo passa necessariamente pelo ensino da sua palavra. E é nesse sentido que está o verso de número 10, que é o texto da leitura complementar de hoje, que diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Amados, nós somos incapazes de cumprir tamanha grandiosa obra. E é por isso que Deus revestiu a sua igreja com poder, concedendo os dons do Espírito Santo. Nós poderíamos elencar os dons do Espírito Santo que nós achamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, na carta de Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Efésios, e nós precisaríamos de um vídeo maior do que este que eu estou gravando. Mas todos esses dons espirituais são, pela doutrina, pelos estudiosos, classificados em 4 grupos. São dons de conhecimento, poder, fala e ministério. Mas o que importa para nós é que todos esses dons são dados de graça para capacitação à sua igreja, para que ela pudesse servir. Queridos, nós servimos a Deus quando nós servimos aqueles que precisam da mão de Deus. Equivale a dizer, a igreja de Cristo é a mão de Deus neste tempo para socorrer os necessitados. Por isso que ele diz, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Que esta palavra traga alegria ao seu dia, que esta palavra traga vida ao seu dia, fortaleça a tua fé em Cristo Jesus. E lembre-se, a igreja é o agente provedor da reconciliação do pecador para com Deus e também dos cuidados para com os vulneráveis. Queridos, o desejo do meu coração é que você tenha uma sexta-feira de bênção e de vitória e que Deus te abençoe.